Irmãos, abri nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 8, irmãos. No versículo 31, irmãos. João, Evangelho de João, né? Capítulo 8, versículo 31. Aqui no versículo 1, Jesus, ele depara aquela mulher adúltera, né, irmãos? Trazem a mulher adúltera junto a ele ali, para provar Jesus, para ver o que ele faria diante daquela situação. E Jesus, ele não condena aquela mulher e fala para ela, vai e não peques mais. Ali ele expõe os judeus ali, né, irmãos? Ele expõe eles, porque ali eles estavam em pecado e eles não puderam cumprir o que a lei determinava. Então a lei determinava que aquela mulher deveria ser apedrejada e Jesus fala para eles, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles teve ousadia de catar uma pedra e jogar nela. Todos foram embora, ficaram expostos diante da verdade, diante de Jesus. E Jesus ele vem dizendo aqui, no versículo 31, e dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E o que iria acontecer, irmãos? E a verdade vos libertará. Então aquele que permanece em Cristo, ele está diante da verdade. E essa verdade ela tem poder, irmãos, para libertar. Libertar do quê, irmãos? Do que o ser humano precisa ser liberto, irmãos? Irmãos, é de muita coisa, né? Mas se for definir em uma palavra, ou resumir em uma palavra, a palavra é pecado. Pecado. Então todos nós precisamos ser libertos. Tanto aqueles que estão no mundo e não tiveram encontro com Jesus, eles precisam ser libertos de um pecado gravíssimo. E qual que é esse pecado, irmãos? Que só o Espírito Santo tem o poder de convencer o ser humano. É o pecado de não crer em Jesus. O pecado de não crer em Jesus, irmãos, ninguém tem condições de vencer isso daí, senão pelo Espírito. Senão por se entregar a Jesus. Só se entregando a Jesus que se é convencido do pecado, de não crer nele. E aí as pessoas dizem assim, eu creio em Jesus. Em qualquer lugar que você for e você perguntar para as pessoas, exceto Jesus, irmãos, se julgam ateus, né? De vencer isso daí, que não crê, mas se não passar pelo estreito, senão eles vão se entregar a Jesus. Alguma coisa ali, irmão. Só se entregando a Jesus, joga eles num avião, e o avião caindo a Jesus, que se filmar aquela situação lá e ver depois se não vão... Né? E aí as pessoas dizem assim, eu creio em alguma coisa ali pelo menos. Em qualquer lugar que você for, você perguntar para as pessoas, exceto alguma coisa, julgam, e quando você fala em Jesus, eu creio isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, irmão. Só se entregando a Jesus, joga eles num avião, só se entregando a Jesus, que se filmar aquela situação lá e ver depois se não vão... Já tinha uma palavra, e aí as pessoas dizem assim, eu creio em alguma coisa ali pelo menos. Mas se tudo bem, você perguntar para as pessoas, exceto alguma coisa, julgam, e quando você fala em Jesus, eu creio isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, irmão. Só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, um pouquinho antes aí, né? Você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa, e quando você fala em Jesus, isso daí, eu creio, senão se passar pelo estreito, senão Jesus vão se entregar a Jesus, alguma coisa ali, só se entregando, joga eles num avião, aqui no avião caindo a Jesus, se... 12, quem me segue, não aí, você perguntar para as pessoas, não creio em alguma coisa. Falar mais alto, eu me afasto de Jesus, porque Ele é a verdade. Então a dificuldade de permanecer ou de se achegar a Jesus é porque Ele é a verdade, é porque Ele é o caminho, é porque Ele é a vida. Lá em João capítulo 1,
vai dizer lá que ele é a luz do homem, é a vida, né? Ele é a vida do homem. Então, irmãos, só tem uma chance de vida eterna. Jesus, não tem outra coisa. E aí, vai dizer aqui, vamos voltar aqui, né, onde nós estávamos, João capítulo 8, né, no versículo 33. Então, Jesus ele diz aos judeus ali, que se eles permanecerem na palavra dele, eles conheceriam a verdade, e a verdade ia libertar eles. Aqui no versículo 33, disseram assim, ó, responderam-lhe, somos descendência de quem, irmãos? De Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do quê, irmãos? Do pecado. Então, o problema do homem é o pecado, irmãos. Quando eu falo homem, é homem e mulher. É pecado, é o pecado. E pecado, irmãos, tudo aquilo que não é certo, irmãos, tudo aquilo que não é da vontade de Jesus, é pecado. Até mesmo aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete o quê, irmãos? Pecado. Então, por que as pessoas não perdoam? Deixar de perdoar é pecado ou não é pecado, irmãos? Por que é pecado? Porque Jesus vem ensinando que se deve perdoar. Então Jesus ele não vem dizendo assim, olha, quando você sentir de perdoar, você perdoa. Não, ele vem falando, assim como eu perdoei vocês, você deve perdoar também. Se vocês me negarem, eu também negarei vocês. Então, quando eu deixo de perdoar, por exemplo, é só um exemplo, tá, irmãos? Quando eu deixo de perdoar, eu estou negando Jesus. Então é um pecado. Por que as pessoas não perdoam? Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? É porque a carne dela não está sujeita à lei de Deus. É porque a carne da pessoa, as vontades próprias, fala mais alto, irmãos. E aí a pessoa não consegue perdoar. Quando ela não consegue perdoar, ela quer uma justificativa. E no evangelho, ela não vai encontrar. Qual que é a opção que ela tem? Ou ela se dobra ao evangelho e perdoa, ou então ela vai se afastando de Jesus. Então, esse é o ponto. Sofreu dano. É um mandamento de Jesus ou não é, irmãos? É um mandamento de Jesus, irmãos. Se você olhar o Novo Testamento ele vem ensinando o cristão a sofrer o dano. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas necessárias ele iria acrescentar. A palavra vem dizendo que eu tenho que entesourar os bens do céu e não da terra. Porque aqui tudo passa. E o nosso prejuízo aqui nessa terra, muitas vezes, irmãos, faz com que o cristão se escandalize. Faz com que o cristão não aceite sofrer o dano. E ele parte para cima e ele luta com armas carnais para defender o dano que ele ia sofrer, ele não quer sofrer. Por quê? Porque a carne não aceita isso. E aí quando ele vem para a palavra não ensina ele a lutar com armas carnais. A palavra ensina ele a lutar com armas espirituais. Quais são as armaduras, irmãos? Qual é a armadura de Deus? Quais são as armas espirituais? Quais são os apetrechos aí que eu tenho que ter para enfrentar a batalha espiritual, irmãos? Eu tenho que ter um escudo, eu tenho que ter a couraça da justiça, e o escudo é o quê? O escudo da fé. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que ter justiça, e a nossa justiça não é como a justiça da lei. A justiça da lei, irmãos, é assim. Aquele que cumprir todos os mandamentos, vão viver por eles. Mas a justiça que é pela fé é diferente. A justiça que é pela fé, ela crê somente em Jesus Cristo e não arreda o pé. Não volta para trás, não olha para os lados. Ele crê, ele confessa com os lábios e com o coração. Essa é a justiça da fé. E aí ele está lá com o escudo da fé. Aí ele consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí ele tem a couraça da justiça, aí ele tem o capacete da salvação, e aí ele pega a espada. Para quê? Para matar os outros, irmãos? Não, a espada é para converter pessoas. A espada é para ele usar contra Satanás e seus demônios. A espada é a palavra da verdade, irmãos. É a verdade, é Jesus em nós. Então aí a pessoa está diante do dano. Vou sofrer o dano. Ela luta até o ponto que ela não nega Jesus. A hora que ela vê que ela vai negar Jesus, ela sofre o dano. Isso é o cristão verdadeiro, não é, irmãos? Então, é fácil ou é difícil, irmãos? É impossível ao homem. Ao homem é impossível. É impossível. Para isso é necessário, irmãos, a cada dia se colocar diante de Jesus e buscar, irmãos, não tem outra forma. Não tem outra forma. E aí vem dizendo aqui, ó. Versículo 34, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê, irmãos? Livres. Então, irmãos, sem Cristo, as pessoas deixam a droga. Sem Cristo, as pessoas deixam os vícios. Deixam. Os irmãos já viram isso? Eu já vi muito isso. Eu já vi a pessoa que bebia muito, sem Jesus, parar de beber. Eu já vi pessoas que usavam drogas e, sem Jesus, parar de usar droga. Eu já vi pessoas que eram viciados em muitas coisas, sem Jesus, deixar de ser viciado. Eu já vi pessoas que eram
traía, praticava adultério, sem Jesus, para de praticar adultério. Irmãos, a libertação está muito além disso. É muito além disso. Inclui tudo isso, sim, verdadeiramente, mas está muito acima disso. O cristão, quando a pessoa se converte a Cristo, além dela ser liberta de todas essas coisas, e se faz necessário, ela também vai ser liberta das trevas, e as trevas da mente, do coração. Além de ela deixar de ser uma adúltera, além de ela deixar de ser viciado, além de deixar de ser mentiroso, além de deixar tantas coisas, ela vai entender, compreender a verdade, ela vai entender quem é Deus, e ela vai conseguir vida eterna, irmãos. Vida eterna. Porque só deixar de trair não manda ninguém para o céu. Só deixar de usar droga não manda ninguém para o céu. Só deixar de ser mentiroso não manda ninguém para o céu. O que manda as pessoas para a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E aí sim, deixar todas essas coisas para ser o quê? Nova criatura, irmãos. Irmãos, todos nós precisamos de paz. E a paz, ela só vem do alto. É a paz que ela funciona em meio às lutas, em meio à guerra. É a paz do alto. A paz que o mundo oferece, irmãos, essa não presta. Essa aí é momentânea. A sua vida parece que está indo para frente. Mentira. Mentira. A paz vai acabar. É por um curto período de tempo. Isso é Jesus que diz, é o Novo Testamento que diz. Assim como a fumaça, ela sobe e daqui a pouco ela se acaba, irmãos, desvanece, assim também é a paz do mundo. A paz do mundo, ela, irmãos, é o intervalo entre uma guerra e outra. É a paz do mundo. A paz do alto não. A paz do alto, você pode estar no meio do fogo cruzado ali e você está em paz. Por quê? Porque você tem a palavra, você tem fé naquele que morreu, aquele que deu a vida por você e por mim. E aí depois, o que vai acontecer aqui, irmãos? Jesus vai declarar para esse povo aqui, esse povo que se achava filho de Deus, esse povo que se achava filho de Abraão, esse povo que falava que servia a um Senhor, Jesus vai declarar para ele aqui no versículo 43 aqui, no versículo 44, Jesus vai dizer assim, ó, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus expõe ali os judeus que creram nele, porque ele fez um discurso ali. Então, esse povo creu aqui por um curto período de tempo, porque logo em seguida queriam matar Jesus. Então, assim também, as pessoas creem em Jesus. Esse povo creu em Jesus. Ali no versículo 30, eles estavam crendo em Jesus. Logo em seguida, já queriam matar Jesus. Assim também é todo ser humano que fala, eu creio em Jesus. Qual é a prova, irmãos? Qual é a prova de que a pessoa crê em Jesus? Está lá em Filipenses, acho que Filipenses capítulo 1, irmãos. Vamos ver se é isso mesmo. É o versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29, irmãos. Versículo é do 27 em diante aqui, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim, ó. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o que, irmãos? Conforme o evangelho de Cristo. Então, irmãos, então ele está dizendo aqui para o povo, aqui, para os irmãos aqui, ó. Somente deveis portar-vos dignamente. Mas tem que ser conforme o quê? Não é dignamente conforme o mundo ensina. Não é dignamente conforme nossos pais ensinaram. Olha, filho, você tem que ser honesto. Olha, filho, você tem que tratar bem sua esposa. Olha, você tem que ser trabalhador. Olha, você tem que fazer assim. Não é assim, irmãos. Isso não basta. Tem que se comportar dignamente conforme o evangelho. E aí nós vamos entender por quê. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo, que, irmãos? No mesmo Espírito. Quem é esse Espírito aí, irmãos? É o Espírito Santo. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também o que, irmãos? Padecer por ele. Então é no padecimento que você vê se a pessoa verdadeiramente ela crê em Jesus. Então muitos podem dizer assim, eu creio em Jesus. Irmãos, o momento de padecimento vai chegar. Quando o padecimento chegar, a pessoa vai ter duas opções. Ou ela permanece padecendo por Cristo, ou ela se afasta de Cristo. Não tem terceiro, irmãos. Não tem meio termo. Não tem como a pessoa falar assim, eu vou ficar com Cristo, mas eu não quero padecer. Não, porque foi concedido a nós. Então isso é uma ordem, é um mandamento, irmãos.
Se nós confessarmos Jesus, ele vai confessar cada um de nós diante do Pai. Se nós negarmos Jesus, ele vai nos negar diante do Pai. Se nós perdoar, assim como ele nos perdoou, muito bem. Se nós não perdoar, não tem problema nenhum. Tudo que ele me perdoou, cai por terra, irmãos. Cai por terra, porque não adianta de nada. É eu que estou me afastando dele, eu que estou negando ele. E o que nós não podemos é negar Jesus. O que nós não podemos é negar o Espírito Santo. Então irmãos, aquele que quer seguir após Jesus, ele deixa bem claro, nega-se a si mesmo. E o negar-se a si mesmo é isso. O negar-se a si mesmo é eu entender que a minha velha natureza, eu entender que a natureza carnal, irmãos, ela não serve para a minha vida espiritual. Ela não serve para a eternidade com Cristo. Ela serve para a eternidade no lago de fogo. No lago de fogo. O melhor dos homens segundo o mundo. Se não tiver Jesus, ele vai para onde, irmãos? Lago de fogo. O melhor dos homens no mundo que não tem Jesus, que não tem a palavra, ou melhor ainda, que não tenha o selo. E o selo o que é, irmãos? É o Espírito Santo. Vai para o lago de fogo. Não tem terceira opção naquele dia, irmãos. Não tem. Não tem um lugar melhorzinho que o lago de fogo. Não, é lago de fogo ou vida eterna com Jesus. E a eternidade é para os dois, né, irmãos? Então as pessoas acham, eu não vou para a eternidade. Vai para a eternidade sim, no lago de fogo, né? Mas os que estão em Cristo, então o versículo 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Então o apóstolo Paulo, irmãos, se a gente ler Atos, por exemplo, né? Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o apóstolo Paulo ali padecendo, irmãos, padecendo, enfrentando tantas coisas pelo Evangelho, por Jesus. E ele fala que nós temos que ter o mesmo combate que ele. Ele diz que nós temos que olhar para aquilo que ele passou ali e nós temos que desejar passar também, irmãos. Passar também. Não que nós vamos clamar a Jesus para mandar a tribulação para nós, não é isso. Mas dizer, Senhor, eu não te peço que afaste a tribulação, mas que me ajude a vencer. Né, irmãos? Nós precisamos vencer as tribulações. Vamos voltar lá no Evangelho de João, irmãos, no capítulo 3. João, capítulo 3. Então, irmãos, para nós que somos limitados, nós vamos entender se a pessoa ela crê mesmo em Jesus, é quando vier a tribulação, quando vier o padecimento, se ela passar pelo padecimento por amor a Jesus. Aí ela pode dizer, eu creio em Jesus. Enquanto não, irmãos, ela somente está dizendo que crê e nós acreditamos. Né? Mas o padecimento é a prova, irmãos. É a prova de que a pessoa ela quer verdadeiramente Jesus. Então o povo judeu ali tinha uma palavra, tinha um Senhor, tinha uma fé, e quando eles depararam com Jesus, tentaram provar Jesus ali, Jesus vai lá e libera aquela mulher adúltera lá, fala para ela ir embora e não pecar mais, não condena ela. Eles não tiveram como apedrejar ela, foram embora. Os que ficaram ali ouviram o discurso de Jesus, creram em Jesus, mas na hora de que Jesus começa a falar, a expor o pecado deles, começa a expor a vida deles, aí eles já partem para cima de Jesus, querem matar Jesus. As pessoas hoje, irmãos, elas não falam, eu vou matar Jesus, elas não falam isso. Mas no fundo, quando elas rejeitam Jesus, é o que elas estão fazendo. Aquele que deu a vida por cada ser humano, irmãos, ele deu a vida por todos. Muitos já rejeitam Jesus de cara. Não quero Jesus, não quero. Não quero falar de religião, como se Jesus fosse uma religião. Ele não é religião, ele é salvação. E muitos, eu vou seguir após Jesus, com alegria. Vem a tribulação e se afasta. Ou então, não quer que Jesus entre em todas as áreas da sua vida. Quer que Jesus entre somente em uma área, 2 áreas no máximo. Mas quando Jesus quer entrar em outra parte, fala, aqui não, porque eu gosto disso. A carne fala mais alto e impede Jesus de entrar naquela área. Irmãos, Jesus ele tem que operar em todas as áreas. Jesus não veio para tapar buraco em nossas vidas. Jesus veio para fazer uma mudança geral. Ele veio para o homem morrer e nascer de novo. Ele veio para mudar a nossa vida, irmãos, por completo. Ele veio para expulsar não só os demônios de enfermidade, mas ele veio para expulsar os demônios de miséria, os demônios de... irmãos, a altivez, a soberba, a arrogância, é tudo demônio que opera nas pessoas. Ele veio para acabar com tudo isso. Isso aí é no decorrer da caminhada que nós vamos deparando com isso, que a gente começa a ver o que tem em nós, que tem que ser abolido, tem que ser acabado, irmãos. É muito simples a gente dizer, Jesus aboliu a lei. Sim, aboliu para todo aquele que crê. Mas ele tem que abolir também tudo aquilo que não presta na minha vida. E não adianta eu aceitar que ele aboliu a lei e não aceitar que ele entre na minha vida e faça uma mudança geral, irmãos. Joga para fora tudo aquilo que não presta, para ser gerado um novo edifício. E aí, quando diz aqui, João capítulo 3, no versículo 14.
Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê, irmãos? Levantado. Nós conhecemos muito bem essa passagem aqui de Números 21 lá, irmãos, que Moisés levantou uma serpente lá, a mando de Deus, o Senhor do Antigo Testamento, porque os homens, eles estavam morrendo ali, e ali estavam sendo picados por serpentes, e todo aquele que olhasse para aquela serpente lá, irmãos, seria curado, não morria. E aqui a palavra diz que assim como Moisés levantou aquela serpente para que os homens não morressem lá, assim também Jesus ele devia ser levantado, e ele foi. Mas para quê, irmãos? Versículo 14. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, irmãos, o Pai ele deu o Filho único ali. Jesus morreu na cruz por nós, ele foi levantado ali. Para quê, irmãos? Para todo aquele que nele crê, não morra, mas crê e padecer. Todo aquele que se sujeitar. Fala, não, estou aqui para padecer por Cristo. Aí sim ele crê verdadeiramente. Então aí ele morre por todos, para quê? Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmãos. Então ele morreu para que nós tivéssemos vida. Automaticamente, irmãos, eu tenho que morrer também para esse mundo, para ter vida em Cristo. Eu tenho que, irmãos, tenho que me doar a cada dia para eu conseguir os bens celestiais. Tem que abrir mão de muitas coisas para quê? Para ter a paz do alto. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas para quê, irmãos? Para conseguir perdoar. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas para quê? Para eu conseguir sofrer o dano. É perdendo que nós ganhamos, irmãos. É negando a nós mesmos que nós vamos ser abençoados. Não tem outra forma. Ah, eu quero ser abençoado por Deus. Ah, quer ser abençoado por Deus? Então honra Ele. Eu quero ser abençoado por Deus. Então, luta contra, irmãos. Luta contra aquilo que não serve, aquilo que Jesus não se agrada. Porque, irmãos, Jesus... Aí vamos continuar aqui, ó. Versículo 16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, toda a humanidade tinha que ser salva por Jesus. Era a única salvação. Versículo 18, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está o quê, irmãos? Condenado. Então aquele que não crê em Jesus está condenado. E aí vem dizendo aqui, ó, o que é essa condenação, irmãos? Versículo 18, né? Ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ele é a luz do mundo, né, irmãos? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê, irmãos? Más. Então, irmãos, a luz expõe as obras más. A luz que é Jesus, a luz que é a palavra da verdade, a luz que é o Espírito Santo, expõe as obras más que há na minha vida, na vida dos irmãos e na vida de todo mundo. Essa palavra, ela vem expondo nós a todo momento, irmãos. Quando nós temos dificuldade de cumprir a palavra, ela está expondo cada um de nós. Essa área tem que ser tratada. E nós temos que dizer, eis-me aqui, Senhor, para tratar essa área. E nós precisamos dele para tratar. Nós não temos condições, irmãos. Nós temos que entender isso daí. Mas os homens, eles se afastam da luz, por quê, irmãos? Por que eles estão debaixo de condenação? Porque amam mais as trevas do que a luz. As trevas não expõem nada. Trevas não expõem pecado. Trevas esconde o pecado. Entendam isso, irmãos. As trevas escondem o pecado. Os homens estão em trevas. Os homens estão sem entendimento. As trevas escondem o pecado. A luz expõe o pecado. O que o pecador quer? O pecador, ele quer... E quando eu digo pecador, não é aquele que quer se arrepender, não, irmãos. Quem quer se arrepender, busca a luz. Mas aquele que não quer se arrepender, o pecador assíduo, o pecador que está feliz com o pecado, ele quer trevas ou quer luz? Trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, o homem que trai a esposa, o homem que está preso em algum vício, o homem que está preso num pecado, ele sabe que é pecado, irmãos. Ele sabe que é pecado. O cristão que não perdoa, ele sabe que está cometendo pecado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Todo ser humano, quando ele pratica alguma coisa, ele sabe que o que ele está fazendo está errado. Por que ele não se achega a Jesus? Porque Jesus fala, muda de vida, morre para nascer de novo, você vai para o inferno.
É isso que ele diz, irmãos. É isso que a palavra nos diz. Então, todo aquele que quer ser sincero diante de Deus, ele diz, eis-me aqui para mudar a minha vida. Jesus falou para Nicodemos que era príncipe dos judeus, era um homem respeitado, um homem honrado, é um homem que com certeza as pessoas não apontavam o dedo para ele e falavam, você não presta. Não era assim, irmãos. Nicodemos não era desses. Nicodemos era um homem honrado. Jesus falou para ele, é necessário morrer para nascer de novo. Se não morrer, não vai ver o reino dos céus. Se não morrer, não vai entrar no reino dos céus. É necessário morrer. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário. Isso ele falou para mim, isso ele fala para os irmãos, isso ele fala para todos os homens. Mas cabe a cada um, irmãos, a cada um, receber essa palavra, receber esse mandamento de Jesus. É um mandamento, irmãos. É um mandamento. Quando ele fala, quem quiser vir após mim, ele está pondo uma condição ali, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é um mandamento, não é para a pessoa escolher. Olha, você quer seguir após mim? Então você pode escolher, ou você nega-se a si mesmo, ou então você deixa para depois. Não é isso. Não é isso. Aquele que não negar-se a si mesmo não vai seguir após ele, pronto, acabou. E aquele que não seguir após ele não vai ser liberto, não vai ser discípulo. Aquele que não for discípulo não vai ser salvo. Mas, de contrapartida, irmãos, aquele que se coloca diante dele como necessitado, aquele que se coloca diante dele e reconhece as suas misérias, reconhece as suas fraquezas, ele vai ajudar até o fim, irmãos. Assim como o Pai não abandonou Jesus, assim também Jesus não vai abandonar aquele que quer seguir até o fim. Aquele que reconhece que realmente tem que mudar. Aquele que reconhece que tem que mudar em muitas coisas. E eis-me aqui, né, irmãos? Um que tem que mudar em muitas coisas. Nós temos que mudar em muitas coisas constantemente, irmãos. A palavra ela vem revelando a nossa vida. A palavra ela vem revelando as nossas fraquezas, ela vem revelando os nossos pecados. A palavra ela vem expondo, irmãos, o que cada um de nós somos diante de Deus. Porque diante do mundo, irmãos, diante do mundo é muito fácil, irmãos. Diante do mundo basta você ter dinheiro e ninguém vai apontar o dedo na sua cara. No mundo, basta você ser elegante, bonito, bonita, e você vai ter pessoas junto de você ali, querendo você. Agora, diante dessa palavra, irmãos, diante dessa palavra não tem dinheiro, diante dessa palavra não tem boniteza, diante dessa palavra não tem nada, nada que vai impedir dessa palavra mostrar para você, mostrar para mim que nós temos que mudar, irmãos. Nada vai. Por isso que não tem rico, não tem pobre, não tem enfermo, não tem saudável, não tem aquele que permanece diante dessa palavra de qualquer jeito, irmãos. Não existe isso. Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. E quando as pessoas dizem, Deus não faz acepção de pessoas, a impressão que dá é que ele traz todo mundo para junto dele, da forma que a pessoa está, e que ela permaneça como está, e está tudo certo. E não. Essa palavra, a palavra da verdade, ela condena o pecado de todos. Ela condena o erro na vida de todos. E diz, muda de vida. Peça, busque naquele que pode ajudar. Busque naquele que pode socorrer. E aí vem dizendo aqui, versículo 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em quem, irmãos? Em Deus. Irmãos, as boas obras, elas devem ser feitas em Deus. Não existe boa obra para se apresentar a Deus que não seja feita por Ele. Tem que ser feita por Ele. Por isso que todos nós temos que caminhar com Jesus. Temos que ser discípulos de Jesus. Discípulo é o aluno. Discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que imita. Nós temos que andar com Jesus. Temos que imitar Jesus. Temos a cada dia, irmãos, que nos envolver com Jesus. Nos envolvermos com as coisas que são do alto. Com as coisas que são concernentes ao reino de Deus, irmãos. A cada dia. Porque senão o mundo vai nos tragar. Os costumes do mundo vai nos tragar. A palavra que o mundo prega vai nos tragar. As más conversações corrompem os bons costumes. Experimenta você ficar perto de uma pessoa há muito tempo, uma pessoa que se comporta de forma errada, uma pessoa que só fala o que não presta, uma pessoa que só escuta o que não presta. Se você ficar com ela há muito tempo, se envolver com ela, você vai se envolver com tudo que não presta. Isso é do ser humano, irmãos. É do ser humano isso daí. A criança fala palavrão porque fica perto de pessoas que falam palavrão. Assim também somos nós. Não façam isso, tá? Não façam isso. Mas se nós ficássemos perto de pessoas que só falam palavrão, em pouco tempo a gente ia soltar um palavrão também. Se você ficar perto de pessoa que só bebe,
que só faz o que não presta, você logo vai estar se envolvendo, você vai se justificar. E você vai começar a tomar um vinho, daqui a pouco você vai tomar champanhe, daqui a pouco você vai tomar uma cerveja sem álcool, daqui a pouco você vai tomar cachaça. Isso é do ser humano, irmãos. E a palavra fala que nós temos que fugir da aparência do mal. A palavra fala que nós temos que rejeitar tudo aquilo que não presta, irmãos. Rejeitar por quê? Porque se nós nos envolver com essas coisas, vamos estar presos. Presos, não tem jeito, irmãos. Se você ficar perto de uma pessoa que é pessimista, que só fala, só conta desgraça, uma pessoa que está de mal com tudo, em pouco tempo está do jeito dela, irmãos. Do jeito dela. Por isso que Jesus estabeleceu a família dele aqui nesse mundo. Por quê? Para termos o mesmo espírito, andar no mesmo caminho, andar numa mesma fé, numa mesma esperança, irmãos. A mesma esperança. E é a forma que nós temos, irmãos, de progredir. De progredir. 2 Tessalonicenses, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, irmãos. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão. Todos acharam? Não? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 3, aqui o apóstolo Paulo está falando para essa igreja aqui, para esses irmãos. Está dizendo assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Irmãos, isso aqui é de acordo com a vontade humana, ou isso aqui acontece pela vontade de Deus, irmãos? Pela vontade de Deus. É o Espírito que faz isso, o Espírito Santo não é outra coisa, irmãos. A caridade de uns para com os outros, a fé, ela aumenta porque o Espírito Santo opera na vida do ser humano. Porque por ele só não vai acontecer. Versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então essa igreja aqui, ela estava suportando as aflições, estava suportando as tribulações, estava tendo caridade de uns para com os outros, o amor estava sendo exercido ali, e a fé deles estava aumentando, irmãos, aumentando. E aí diz aqui, versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então eu quero o reino de Deus, eu quero ser participante das coisas do alto, eu quero passar a eternidade com Jesus. É simples, passa pelo processo. Passa pelo processo. E esse processo inclui o quê? Luta, aflição, tribulação, tentação. Inclui a fé tem que ser acrescentada, a esperança tem que ser acrescentada. Essas coisas têm que acontecer, irmãos. Tem que acontecer. E aí diz aqui, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E aí aqui esse versículo 6 aqui, irmãos, se a pessoa não tiver entendimento, ela vai ser induzida aqui, irmãos, a orar para Jesus pesar a mão sobre a pessoa. Estão me perseguindo, faça justiça. Irmão, se você orar para Jesus fazer justiça, ele vai entender que você está pedindo para que a palavra chegue até essa pessoa e essa pessoa se converta e essa pessoa seja uma bênção e essa pessoa seja irmãos, mude de vida. Porque se você estiver pensando em que Jesus vai fazer o mal para a pessoa, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, aqui versículo 6, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação. É ele que vai resolver o que vai ser feito, irmãos. Ele está dizendo para os irmãos, parem de se preocupar com aqueles que perseguem vocês. Isso é encargo dele, ele que vai resolver essa questão. Quem vai defender vocês é Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas, se ele vai permitir que essa pessoa vá para o inferno, o problema é dela. Esse problema não é de vocês, é isso que ele está dizendo. Vocês não têm que se preocupar com aqueles que perseguem vocês. Você tem que se preocupar em quê? Em perdoar, em amar, em seguir após Jesus, em dar fruto. E aí vai dizendo aqui, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por que tomando vingança?
Por que tomando vingança? Quando fala vingança, nós entendemos vingança como algo ruim, não é isso? Ah, o fulano se vingou do outro lá, cortou a cabeça dele. Ah, o fulano se vingou do outro lá e matou, né? Não é isso? Não, irmãos, a palavra da verdade, ela veio através de Jesus. E quando a palavra da verdade chega, ela chega para quê, irmãos? A palavra da verdade, ela chega expondo o pecado, ela chega perdoando os pecados, ela chega transformando pessoas, ela chega fazendo uma obra na vida das pessoas. E tem um destino para aqueles que obedecem e tem um destino para aqueles que desobedecem. Tem um destino para aqueles que se convertem a Cristo e tem um destino para aqueles que não querem Jesus. Qual que é o destino para aqueles que obedecem a Jesus e querem Jesus? Vida eterna com Jesus. Qual é o destino para aqueles que rejeitam a verdade? Lago de fogo. Naquele dia vai ser feita vingança, naquele dia vai acontecer isso, não tem jeito, irmãos. Quando Jesus se manifestar, ele não vai se manifestar somente para buscar os seus. Ele vai se manifestar e aqueles que não são de Cristo vai junto com Satanás e seus demônios para o lago de fogo. Isso já está escrito. A vontade dele não é essa. A vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade dele é que todos os homens venham a se arrepender. Essa é a vontade dele. Isso aí está lá em Atos 17, versículo 30. Isso está lá em 1 Timóteo, irmãos. Capítulo 2. Que a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Todos os homens. E aí, vem dizendo aqui, ó. Versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier, olha só o versículo 10, irmãos. Quando vier para ser glorificado em quem? Em nós, nos santos, nos seus santos, e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, irmãos, quando Jesus vier, ele vai ser glorificado em nossas vidas. Ele vai ser admirável pela obediência de cada um de nós. Irmãos, isso é pouco ou é muito? Isso é muito. E aí a pessoa se sente desvalorizada. Ah, eu me sinto desvalorizada porque o fulano fez o mal para mim, eu sou obrigado a perdoar. Irmãos, o ato que você praticou ali, que você praticou pelo Espírito Santo de perdoar aquela pessoa, o ato que você praticou de sofrer o dano ali, de aceitar o dano, falando, eu vou sofrer o dano porque eu conheço a verdade, e a fulana não conhece a verdade. Eu vou sofrer o dano porque eu conheci o único Deus verdadeiro, a vida eterna, e ela ainda não conheceu. Isso aí vai glorificar Jesus naquele dia, irmãos. Ele vai se ver ali, ó, admirável, diante dos atos que nós praticamos pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Porque aquilo que o apóstolo Paulo pregou, aquilo que os outros apóstolos pregaram, foi crido entre nós. E como diz aqui, como ele elogia essa igreja aqui, pela fé, pela paciência, a perseverança que eles tinham, o amor de uns para com os outros que era exposto ali, isso é o que a palavra espera de cada um de nós, irmãos. Porque Jesus passou por esse processo, irmãos. O Pai ser glorificado no Filho, Jesus precisou vencer. Jesus, ele sofreu perseguição, ele sofreu afronta, ele passou por tudo que nós passamos para o Pai ser glorificado nele, irmãos. Como diz aqui, vamos, João 17, irmãos, João 17. Lá vai falar disso daí. João capítulo 17, irmãos, versículo 4, diz assim, ó. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teu e tu me destes e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque lhes dei a palavra que me destes e eles receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e nisso sou glorificado.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles, como tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Irmãos, essa oração que Jesus fez aqui é uma oração por nós. É uma oração pelos discípulos que estavam com ele, é uma oração por aqueles que haviam de crer, os quais somos nós. Então, irmãos, no mundo tem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus. Essa oração serve para todos. Nós temos que entender uma coisa. No mundo, tem pessoas que nunca vão se converter, irmãos. Nunca. E essas pessoas que nunca vão se converter, elas sempre têm um motivo. Elas sempre vão achar um motivo para nunca se converter. Ah, eu não vou para a igreja por causa disso, 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 disso. Ah, eu não quero por causa disso, disso, disso. As pessoas criam o que querem. Mas a verdade é uma só. Jesus, ele sabe que tem muitos que devem se converter. Ele envia cada um de nós para resgatar essas pessoas que hão de crer nele. Capacita cada um de nós para recebê-los no amor de Cristo. E isso aí, irmãos, é uma necessidade que existe. E assim, nós temos que dar frutos. Assim como Jesus, ele glorificou o Pai aqui nesse mundo, nós também temos que glorificar Jesus, irmãos. E aí a única forma de glorificar Jesus está aqui no capítulo 15, né, irmãos? Capítulo 15. O versículo 8, né? João capítulo 15, versículo 8. Diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai. Qual é a forma de glorificar o Pai, irmãos? Que deis muito fruto, e assim sereis o quê? Meus discípulos. Quando nós damos frutos, nós mostramos que somos discípulos de Jesus, e sendo discípulos de Jesus, nós glorificamos ao Pai. Irmãos, a palavra diz também, aqui em João 13, né? João 13, no versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Uma outra forma aqui de mostrar que é discípulo de Jesus, ó, que é a mesma, na verdade, né? Não tem diferença, né? Diz assim, um novo mandamento vos dou, aqui Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor de uns para com os outros expõe, cada um de nós, expõe o quê? Expõe o nosso pecado? Não, expõe que somos discípulos de Jesus. É o amor de uns para com os outros. O amor é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, irmãos? Lá vai falar do amor, e ali é o que, na palavra, é o que chega mais próximo ali, é a forma que o apóstolo Paulo achou ali de expressar o amor, né, irmãos? O amor. E o amor, ele é sofredor, o amor, ele tudo suporta, o amor, ele crê. De contrapartida, ele não se porta com indecência, não é, irmãos? Então, é muita coisa que nós temos que entender, irmãos, e praticar. Para quê? Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Para poder seguir adiante, irmãos, olhando para Jesus, seguindo as suas pisadas, fazendo a sua vontade e ter uma vida, irmãos, uma vida próspera. E quando eu falo uma vida próspera, irmãos, é em tudo. É uma vida próspera, é uma vida de paz, irmãos. Uma vida em que você consegue se alimentar, você consegue dormir, você consegue trabalhar, você consegue tocar a sua vida em paz. O mundo não é assim, irmãos. O mundo está sendo atacado por maldições em cima de maldições. As crianças nascem
Irmãos, com um monte de maldição sobre elas, e as pessoas não entendem isso. E vai e cresce debaixo de maldição, de condenação. E nós temos que lutar contra isso, irmãos. Nós temos que lutar contra isso. Então, os pais têm papel importante. Os pais no mundo, eles não entendem isso. Os pais cristãos também, parece que fecham os olhos muitas vezes para isso. Então, as brechas que os pais abrem, influencia na vida das crianças, influencia na igreja, não é, irmãos? Influencia na igreja. A palavra fala, irmãos, que quando um membro padece, todos os membros padecem com ele. Quando um membro se alegra, todos se alegram com ele. Isso é verdade, irmãos. Isso não é mentira, não. Isso é verdade. Então, quando eu abrir uma brecha na minha vida, eu tenho que entender primeiramente que eu vou me prejudicar. Eu tenho que entender que eu vou prejudicar todos os membros que fazem parte do mesmo corpo que eu. E aí eu vou ter o quê? Cautela. Cautela, irmãos. Cautela em respeito à minha vida, cautela em respeito à vida de cada irmão, cautela em respeito a Jesus que deu a vida por todos. Então esse é um ponto para a gente vacilar cada vez menos, irmãos. Porque o diabo, ele não vacila. O diabo, ele é astuto, ele arma cilada para cada um de nós. E eu estou dizendo isso para os irmãos agora, e daqui a pouco, se eu não tomar cuidado, eu caio numa cilada dele. E aí vão dizer assim, né? Ah, mas o pastor falou que não era para cair em cilada, ele caiu em cilada. Exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. A vigilância é para todos. Eu oriento os irmãos a vigiar, e eu tenho que vigiar também. Se não fosse assim, irmãos, imagina que aquele que prega, imagina aquele que orienta, se ele fosse perfeito. Não teria graça, né, irmãos? Não é assim. Jesus, quando ele veio ensinando. E ele lutou até o fim para não cair. Olha que coisa. Jesus, com 14 anos, ele já estava lá, diante dos doutores da lei lá, e ele disputava com os doutores da lei ali. Mas ele teve que permanecer firme até o fim, irmãos. Até a hora que ele entregou o Espírito lá, ele precisou permanecer firme. E se ele não fala, Pai, não impute a ele esses pecados, ele teria caído, irmãos. Se ele morresse irado ali com raiva do povo, ele estava cuspindo dele, estava falando barbaridade acerca dele, ele não tinha vencido. E dirá nós, da mesma forma. Então cada um de nós precisamos uns dos outros, precisamos do Espírito Santo, temos que estarmos atentos e vigilantes. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. O irmão Everaldo ontem ele me deu uma notícia boa. O irmão Everaldo ele vai... A palavra fala, irmãos, que quando o membro se alegra, todos têm que se alegrar junto, né? Então a irmã Rosângela, ela se aposentou. Está aposentada, né, irmãos? Está tranquila agora, glória a Jesus. E o irmão Everaldo falou que ela vai fazer um almoço para nós e vamos se alegrar junto, né, irmãos? Não é só padecimento não, tá, irmãos? Não é só padecimento não, vai ser dia 1º de maio. Vamos padecer junto, vamos se alegrar junto também. E glória a Jesus. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar, agradecer a Jesus.